Nós estamos vivendo em uma situação muito complicada no nosso país, né? E nós estamos numa situação que a única coisa que nós podemos fazer é orar. Só isso, é orar, né? E lógico que temos que tomar todas as precauções, tudo aquilo que nós podemos fazer, Deus não vai fazer por nós, tá entendendo? Então, se nós podemos ficar em casa, vamos ficar em casa. Se podemos nos proteger, vamos nos proteger. Se podemos cuidar uns dos outros, vamos cuidar uns dos outros, tá certo? Mas aquilo que a gente não tem como fazer, nos resta nos voltarmos para Deus e clamar a Ele, né? E uma das maneiras que nós temos de clamar é através do jejum, como muitas pessoas estão fazendo, muitos evangélicos, inclusive o próprio presidente da República lançou isso para que as pessoas venham jejuar, né? Então eu resolvi trazer uma explicação a respeito do jejum, certo? Tudo bem que jejum na Bíblia, ele não está sendo colocado como doutrina, né? Então não é uma doutrina, por quê? Porque não tem nenhuma ordenância ao jejum, não tem nenhum mandamento a respeito do jejum. Então, mas nós podemos ver que vários homens da Bíblia, inclusive o próprio Jesus Cristo, ele jejuava, né? Então, nós podemos entender que o jejum ele não é uma ordenança de Deus, mas é uma prática que é permitida por Deus, né? E que nós podemos até agradar a Deus através do jejum. Então, o jejum ele está muito relacionado a uma tentativa de um relacionamento com Deus, né? E nós podemos ver na Bíblia também que o jejum ele está relacionado a uma humilhação, né? A você se humilhar diante de Deus, você negar a si mesmo e exaltar a Deus. Então o jejum muitas vezes é colocado como uma forma de negação, de exaltação e de clamor a Deus. Então você está se humilhando para clamar a Deus por algo, certo? Então vamos deixar bem claro que também o jejum ele não vai impedir a vontade de Deus, certo? Ou manipular, ou mudar a vontade de Deus. Não vai, certo? Então, se Deus ele tem um propósito, Deus tem um plano a fazer, o seu jejum não vai impedir Deus de fazer. Ele vai cumprir do mesmo jeito, certo? E agora, por exemplo, Davi, ele jejuou, ele ficou em pano de saco, ele não comeu, não bebeu, tal, clamando a Deus para que Deus pudesse livrar o seu filho da morte. E Deus não livrou, o filho dele morreu. Então, tem situações em que o jejum ele não impede a vontade de Deus, certo? Mas sim, Deus ele se agrada do jejum. Deus ele vê o jejum como uma forma de adoração e de exaltação a Deus. Jesus ele nos ensina no seu Sermão do Monte, no capítulo 6 de Mateus, no versículo 16 até o 18, Jesus ele nos dá um ensino a respeito do jejum, alguns princípios básicos, né? Ele diz assim, ó, quando jejuardes, não vos mostreis entristecido como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, põe óleo na cabeça e lava o rosto, para não mostrar aos homens que está jejuando, mas a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê que é secreto te recompensará. Então, o princípio básico do jejum é ser secreto, ok? Então, jejuar é bom, é legal, invocar é legal. Agora, ficar mostrando na internet, no Facebook, no Instagram, no YouTube, que você está jejuando, isso é hipocrisia, né? O próprio texto, Jesus fala, não sejais como os hipócritas. Então, se você tenta demonstrar para todo mundo que você está jejuando, você está sendo um hipócrita, ok? Então, não seja assim. Faça em secreto, ok? Então, o que você tem para fazer, se você quer jejuar, jejue. Então, um outro princípio que eu falei, né, no início, já que o jejum ele não é uma ordenança, então é algo íntimo de você, você que tem de decidir isso, né? Então, por isso que Jesus ele jejuava, mas ele nunca ordenava para os seus discípulos fazer o mesmo, né? Ele apenas mostrava, né, mas não mandava. Por quê? Porque a decisão do jejum é uma decisão pessoal. A pessoa, ela decide jejuar. Então, é algo voluntário. É uma escolha livre da pessoa em jejuar. Porque essa é a adoração que ela está levando para Deus. É uma humilhação, uma negação dela mesma. E não é porque uma outra pessoa mandou ou por uma outra pessoa influenciou. Certo? Então, não adianta você querer primeiro, mostrar que está jejuando, né? Porque Jesus ele rejeitou isso. E segundo, tentar influenciar ou mandar, ou ordenar, né? Para que outras pessoas façam o mesmo. É legal que as outras pessoas também façam o mesmo em jejuar, mas que sejam livres
espontaneamente, tá? E não forçadamente ou induzida a isso, tá ok? Então espero que fique claro, né, sobre essas afirmativas, né, e que Deus vos abençoe.